Olá pessoal, tudo bem com vocês? Patrícia Bernal aqui do Câmera na Mão e vocês vão ver que o vídeo que vocês vão assistir, ele tem um formato um pouquinho diferente do que eu faço no meu canal geralmente, porque foi um vídeo que eu produzi para Ana Tex, que é uma especialista em marketing digital, e a Ana estava, na ocasião, lançando aí um curso de produção de vídeo com o celular mesmo aí para o Instagram. Inclusive vocês vão ver algumas imagens que eu fiz, né, para dar de exemplo aí com o próprio celular, um iPhone 5S. Então, gente, o que é o vídeo? Eu vou falar nesse vídeo sobre 3 dicas aí rápidas de como que você pode dar um upgrade no background aí dos seus vídeos. E não importa o equipamento, o conceito é o mesmo, então, independente aí do equipamento que você tem, você consegue aplicar, beleza? Confere as dicas e espero que vocês gostem. A primeira dica que eu quero dar para vocês é em relação ao background, o fundo do seu vídeo. Eu tenho reparado que muitas pessoas que estão produzindo conteúdo audiovisual, ok, por conta própria, não reparam muito nessa parte do background. E eu acho que isso é um grande erro, porque o cenário, a fotografia do seu vídeo ela é extremamente importante para torná-lo atrativo, inclusive trazer uma experiência muito mais prazerosa para quem está assistindo. Então vamos cuidar dessa parte do cenário. O background, ele nada mais é que o fundo do seu vídeo, a primeira camada do cenário. Então eu vou te dar aqui 3 possibilidades e eu quero que você observe mesmo ao seu redor, tire foto, pratique esse olhar e aí depois, com as outras dicas que eu vou dar, você vai aos pouquinhos melhorando aí a qualidade dos seus vídeos. Primeira possibilidade, paredes. Observe as paredes do seu negócio, ou se você trabalha em casa, por exemplo, eu gravo meus vídeos na minha casa. Repare nas paredes. E o que você vai reparar nas paredes? Cores diferentes, texturas diferentes, tamanhos diferentes também para você ver as possibilidades ali que dá para fazer o cenário e tudo mais. E anote as que você mais gosta. Evite paredes que estão sujas, né, mal pintadas, que tem algum risco muito grande, né, assim, alguma coisa que deixa aí o aspecto não tão legal, né, não tão agradável. Então, paredes, repare nas paredes, anote texturas e cores, beleza? Possibilidade 2, repare no chão, nos pisos que você tem no seu negócio. Os pisos hoje em dia eles são muito bonitos, eles são diferentes, né? Você tem uma diversidade grande de tipos de piso, de cores, de textura. Então assim, abuse dessa parte também porque você pode usá-lo como background. A terceira possibilidade é você observar móveis grandes, mesas ou cadeiras, por exemplo, que tem aí também uma diversidade de cores, texturas, desenho, design, uma coisa bacana aí que você pode utilizar e fazer uso como background para o seu vídeo. Lembrando aqui, para paredes você consegue trabalhar tanto para depoimentos, né, uma chamadinha, pessoas, né, e objetos. Já o chão e esses outros objetos que eu sugeri, como cadeira e mesa, eles são mais interessantes para trabalhar produtos, né? Objetos aí que você queira colocar em cima e, enfim, fotografar, fazer vídeo. Você pode usá-lo para os dois também, tá, gente? Essas dicas aqui de vídeo, elas servem também para o universo da fotografia, beleza? Então, anota essa dica aí e parte para ação. A segunda dica que eu quero dar é em relação à composição e combinação de elementos. Então, uma vez que você escolheu o background, que como eu disse pode ser a parede, o chão ou um objeto grande que você possa trabalhar com ele, tá? Como cadeiras e mesas, ok? O elemento extra, você pode contabilizar pelo menos um elemento extra. É muito interessante porque você vai trazer um pouco mais de informação para o seu vídeo, ok? E vai deixar ele mais bonito, a fotografia mais atraente. Muitas vezes você acaba só usando o elemento background que você escolheu, e também é possível. Mas se você achar que tá meio solitário, né? Por exemplo, se eu estivesse gravando só com uma parede branca, eu tenho certeza que a experiência que vocês estão tendo com esse vídeo ia ser diferente, né? Ia dar um outro aspecto, né? E eu acho que é mais interessante dar um aspecto
mais confortável. E os elementos, eles servem para isso. Exemplo simples. Se você chegar numa sala, na casa de alguém que você conhece, e só tiver um sofá e uma mesa, é uma coisa. Agora, se tiver o sofá e a mesa, e na mesa tiver um detalhe, na parede tiver um quadro, você vai ver que a experiência é muito mais confortante. E mais uma dica aqui, sempre coloque elementos que tenham a ver com o seu negócio ou com a informação que você quer passar, ok? Isso é muito importante. No caso aqui do meu cenário, eu coloquei câmeras, pôster, livros, enfim, coisas que têm a ver com audiovisual, com cinema e tudo mais. Então, se atente a esse detalhe também, porque ele fará aí toda a diferença na hora de você transmitir a informação. E a terceira dica que eu quero trazer para vocês, criação de cantinhos. O que seria isso? São espaços que você, depois de fazer aquela análise toda de escolha de background, composição dos elementos, né, que você teve já esse trabalho, você vai criar esses cantinhos para facilitar o seu dia a dia de gravação, a sua produção de conteúdo audiovisual. E como que funciona isso aí? A partir do momento que você tem aí mais de um cantinho, uns 2, uns 3, você já sabe que em cada um deles, primeiro, a fotografia já está linda, você não vai precisar se preocupar com isso. Segundo, dependendo de qual for o seu negócio, é muito interessante que as pessoas comecem a, inclusive, conhecer onde você trabalha. Isso é muito legal. E esses cantinhos, eles fazem esse papel de mostrar de pouquinho em pouquinho o seu negócio, o seu ambiente de trabalho. E muito legal também é quando eles vão te visitar e eles descobrem: olha, é aqui que você grava isso, é aqui que você grava o depoimento, é aqui que você grava a sua videoaula. Isso é muito legal, traz assim uma certa proximidade com o seu público. Você vai ver, faz o teste, começa a gravar, por exemplo, um exemplo, tá? Depoimentos sempre no mesmo cantinho. Quando algum cliente novo chegar, ou aquele que começou a ver o seu trabalho pelo Instagram, por exemplo, quando ele chegar naquele espaço, ele vai falar: nossa, é aqui que você grava? E isso é uma sensação bacana, dá uma proximidade e a pessoa começa a se sentir cada vez mais em casa, no seu negócio. Eu também fiz alguns videozinhos para vocês verem aí exatamente o que eu tô falando, né? E a dica de hoje é o livro The Ultimate Guide to Digital Filmmaking. Esse livro, pessoal, é uma espécie de empurrão para aqueles que querem sair da teoria de como fazer filmes e ir para a prática. Siga essa e outras dicas aqui no meu Instagram. E aí, pessoal que me acompanha no Instagram, tudo bem? Aqui vai um recado. Estarei participando de uma exibição de arte em São Paulo e vou dar uma palestra sobre fotografia, mais especificamente sobre ensaio fotográfico com mulheres. Conto com você lá e mais informações você vê aqui no texto embaixo. Um beijo! Tchau, tchau! E aí, curtiu as dicas? Espero que sim, espero que você coloque em prática elas para você ver aí, sentir os resultados, a diferença visual que vai dar na produção do seu vídeo, ok? E qualquer dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários, que eu adoro os comentários, porque é uma forma de eu interagir com o público e descobrir quem é que está assistindo os vídeos, o que eles estão pensando, enfim. Coloque o seu comentário, vai ser um prazer fazer essa interação com você. Então é isso, gente. Super beijo. Até mais!